Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então agora para a nossa última aula da sessão de número 1. Essa aula vai ser somente de exercícios, tendo em vista praticar, revisar e tirar alguma dúvida que tenha ficado sobre os assuntos vistos na aula 1 e na aula 2. Vale lembrar que a sessão de número 1 foi focada mais na teoria, enquanto todas as outras sessões serão focadas na prática. Isso é importante porque antes da gente partir para a parte prática, é interessante ter uma base teórica mínima. Vamos agora então para os enunciados. Aqui eu gostaria de fazer um combinado com vocês. Antes de vocês verem as respostas, é muito importante que vocês tentem responder essas perguntas, não somente as dessa aula, mas sim de todas as outras aulas. Uma sugestão é, viu a pergunta, pausem o vídeo, tentem responder e aí sim vocês continuam para ver as respostas. Lembrando que não é necessário pegar um papel, uma caneta e escrever. Às vezes vale mais a pena só abrir o bloco de notas e escrever uns rascunhos para vocês verem se a ideia central que vocês escreveram batem com a ideia central da nossa resposta. Perfeito? Então, exercício número 1. Explica a diferença entre população e amostra. De uma maneira bem simples, a resposta seria: a população é o todo e a amostra é um subgrupo do todo. Lembrando que a população é o conjunto de todos os elementos possíveis e a amostra é somente uma parte desse conjunto de todos os elementos possíveis. Pergunta número 2. Explica a diferença entre estatística e parâmetro. Resposta: um parâmetro é uma medida que descreve uma população e uma estatística é uma medida que descreve uma amostra. Então lembrem-se que a gente possui características que descrevem tanto uma população quanto uma amostra. Porém, a gente usa nomes diferentes se essa característica se refere a uma população ou a uma amostra. Questão número 3. Quais são os dois ramos principais da estatística? Qual a diferença entre eles? Resposta: bom, nós temos dois ramos principais da estatística, a descritiva e a inferencial. A primeira se refere à coleta, organização, resumo e apresentação dos dados, e a segunda possui como objetivo tirar conclusões sobre uma população, usando para isso uma amostra. Pergunta número 4. Por que estudam-se amostras e não populações? Bom, nós vimos que existem diversas dificuldades envolvendo estudos com populações. Resposta: nós vimos que existem alguns motivos que justificam a utilização de uma amostra ao invés de uma população. Entre eles, o tempo que seria necessário para se estudar toda uma população, recursos financeiros que deveriam ser investidos para o estudo de uma população inteira, dificuldades em se pesquisar a população inteira, entre outros fatores. Então, em tese, existem algumas limitações que nos forçam a utilizar uma amostra ao invés de uma população. Exercício número 5. Determine se o conjunto de dados é uma população ou uma amostra. Letra A. A idade de cada aluno de uma faculdade. Nesse caso, nós temos uma população, pois nós estamos falando do conjunto de todos os elementos possíveis. Nesse caso, todos os alunos de uma faculdade. Letra B. A altura da metade das pessoas que vão em um parque de diversões. Nesse caso, nós temos uma amostra, pois nós não estamos falando de toda a população, que nesse caso seriam todas as pessoas que vão ao parque de diversões. Letra C. Uma pesquisa com 500 espectadores de um estádio com 42 mil pessoas. Obviamente, a população é constituída por 42 mil pessoas, mas nós estamos nos referindo apenas ao conjunto de 500 espectadores, logo, é uma amostra. Letra D. Os salários anuais de todos os professores de uma escola. Nós estamos nos referindo ao conjunto de todos os elementos possíveis, nesse caso, o salário de todos os professores de uma escola. Logo, é uma população. Letra E. Os níveis de colesterol de 20 pacientes em um hospital com 100 pacientes. Nesse caso, nós estamos pegando 20 pacientes, sendo que o total é 100 pacientes. Logo, é uma amostra. Letra F. O número de televisões em cada residência de São Paulo. Nós estamos nos referindo a todas as residências de São Paulo. Logo, é uma população. Exercício número 6. Classifique as afirmações abaixo em verdadeira ou falsa. Letra A. Um dado estatístico é uma medida que descreve as características de uma população. Essa afirmação é falsa, porque um dado estatístico é uma medida que descreve as características de uma amostra. O nome que a gente dá para uma medida que descreve as características de uma população é um parâmetro e não estatística. Letra B.
Uma amostra é um subgrupo de uma população. Essa afirmação é verdadeira. Nós vimos que as populações se referem ao conjunto de todos os elementos e as amostras se referem à parte do conjunto inteiro. Logo, uma amostra é sim um subgrupo de uma população. Letra C. A estatística inferencial envolve o uso de uma população para chegar a conclusões de uma amostra correspondente. Essa afirmação é falsa. O início é verdadeiro, mas o final não. O que acontece na estatística inferencial é que a gente usa uma amostra para se chegar a conclusões de uma população, e não o contrário. Letra D. Uma população é a coleção de alguns resultados, respostas, medições ou contagens que são de interesse. Essa afirmação é falsa, pois isso se refere a uma amostra. Uma amostra, sim, é uma coleção de alguns resultados ou respostas possíveis, não a população. A população é o todo, o conjunto de todos os elementos. Letra E. A palavra estatística deriva do latim status, que significa estado. Essa afirmação é verdadeira e possivelmente esse é o item mais importante dessa questão. Porque, se nós lembrarmos que a estatística teve origem da palavra status do latim, cujo significado é estado, a gente lembra que a palavra estatística surge na Babilônia e no Império Romano, sendo constituída de 3 pilares distintos: a coleta dos dados, o registro dos dados e a análise desses dados para se identificar necessidades do Estado e da população. Então, essa afirmação é verdadeira. Exercício número 7. Classifique as variáveis em qualitativas, nominal ou ordinal, ou quantitativas, discretas ou contínuas. Letra A. A cor dos olhos dos funcionários de um escritório. Essa variável é constituída por respostas que não são numéricas, ou seja, são expressas por palavras. Logo, estamos diante de uma variável qualitativa. Além disso, nós não podemos ordenar as respostas, pois não existe um padrão de superioridade ou alguma relação de algo ser melhor, maior do que outro. Logo, uma variável nominal. Letra B. Variação diária do índice Bovespa. Se trata de uma variável numérica, portanto, quantitativa. E a variação do índice Bovespa pode assumir números decimais, portanto, é uma variável contínua. Letra C. O número de pessoas da terceira idade durante um ano na fila de um banco. Essa variável possui respostas numéricas, portanto, uma variável quantitativa. Além disso, o número de pessoas não é um número fracionário, e sim um número inteiro, logo, uma variável discreta. Letra D. Nível de satisfação do cliente. Essa variável possui respostas não numéricas, por exemplo, satisfeito, não satisfeito, neutro. E sim, nós podemos ordenar as respostas, por exemplo, indo da resposta menos satisfatória para a resposta mais satisfatória, portanto, ordinal. Letra E. Número de acidentes ocorridos em um ano. As respostas são numéricas, portanto, quantitativa. E os números são inteiros, portanto, discreto. Letra F. Preço total do combustível ao abastecer o tanque do carro. Respostas numéricas, portanto, quantitativo. Sendo que nós podemos sim ter números fracionários, logo, contínuo. Letra G. Volume do sorvete em ml. Resposta numérica, portanto, uma variável quantitativa. Assume valores fracionários, portanto, contínua. Letra H. Número de casamentos ocorridos entre pessoas que se conheceram pela internet. Resposta numérica, logo uma variável quantitativa. Porém, não assume números fracionários, logo, discreta. E horário de partida dos aviões. O horário de partida é constituído por números, portanto, uma resposta numérica, quantitativa, e sim, nós temos resultados decimais, logo, contínua. Letra J. Sexo da criança que vai nascer. Resposta constituída por palavras, ou seja, não numéricas. Logo, é uma variável qualitativa. Existe ordem? Não existe ordem. Logo, uma variável nominal. Exercício número 8. Para cada uma das variáveis abaixo, indique a escala usualmente adotada. Letra A. Salário dos empregados em uma indústria. Essa variável está na escala razão, pois nós conseguimos ver se um resultado é diferente ou igual ao outro, maior ou menor, quanto maior, quanto menor, e expressar a diferença entre os dois resultados como um múltiplo de um número. B. Opinião de consumidores sobre determinado produto. A opinião de um consumidor sobre determinado produto pode ser, por exemplo, neutro, favorável, desfavorável,
E esse tipo de resposta está na escala ordinal, pois é constituído de dados qualitativos e é possível ordenar os resultados, logo, escala ordinal. Letra C. Número de respostas certas de alunos em um teste com 10 itens. Novamente, nós temos uma escala razão, pois nós conseguimos falar se um resultado é igual ou diferente, maior ou menor, quanto maior e quanto menor, e por fim expressar um como um múltiplo do outro. Letra D. Temperatura diária da cidade de Cuiabá. A temperatura é um exemplo clássico da escala intervalar, sendo que essa escala não possui um zero inerente. Letra E. Porcentagem da receita de municípios aplicada em educação. Novamente, nós temos uma escala razão. Letra F. Opinião dos funcionários de uma empresa sobre a realização ou não de um treinamento. Aqui nós temos duas possibilidades, nominal ou ordinal. Por quê? Digamos que a opinião dos funcionários seja constituída de sim ou não, ou seja, sim, eu sou favorável, ou não, não sou favorável. Nesse caso, o que nós teríamos é uma escala nominal. Por outro lado, pode ser que a opinião dos funcionários seja expressa em uma escala como, por exemplo, não concordo, neutro, concordo. Nesse caso, o que nós temos é uma escala ordinal, pois nós podemos ordenar os valores possíveis de resposta. Letra G. Quantidade de inteligência de um indivíduo. Esse exemplo também é clássico da escala intervalar. Pergunta número 9. O que é um zero inerente? Qual escala possui um zero inerente? Um zero inerente significa que quando nós temos um elemento nulo, e esse elemento possui zero da característica estudada, sendo que o zero inerente está presente apenas na escala razão. Pergunta número 10. Cuiabá está preocupado em melhorar a sinalização de suas ruas. Para tanto, selecionou 25 ruas para fazer a checagem da sinalização. Alternativa A. Identifique a variável e classifique-a quanto o tipo do dado e da escala adotada. Alternativa B. Identifique a população e a amostra. Letra A. A variável em questão é a sinalização das ruas. Essa variável é qualitativa e pode ser nominal ou ordinal, pois, se a resposta for, por exemplo, sim, a rua tem sinalização, ou não, a rua não tem sinalização, nós estamos diante de uma variável nominal. Se, por outro lado, a variável pode assumir valores como a sinalização é boa, ruim, mediana, muito ruim, nós estamos diante de uma variável ordinal, pois as respostas podem ser colocadas em ordem. Nesse caso, a população seria constituída de todas as ruas de Cuiabá, enquanto que a amostra se refere a apenas 25 ruas de Cuiabá. Último exercício, número 11. Visando o planejamento estratégico, o diretor de uma empresa fabricante de pneus realizou uma pesquisa sobre a distribuição salarial de seus funcionários. Para isso, o diretor selecionou 30 funcionários de um total de 780 funcionários que trabalhavam para a empresa para responder à pesquisa. Letra A. Qual é a variável em estudo? Classifique-a quanto o tipo dos dados e o tipo de escala adotada. Letra B. Quantos elementos constituem a população deste estudo e a amostra? A variável nesse estudo se refere ao salário. Salário possui valores numéricos, portanto é uma variável quantitativa. E o salário também pode assumir valores fracionários, ou seja, com vírgula, logo, uma variável contínua. A escala adotada para se analisar o salário é a escala razão, pois nós podemos dizer se um valor é igual ou diferente, maior ou menor, quanto maior e quanto menor, e expressar um resultado como múltiplo do outro. A população, nesse caso, se refere ao conjunto de todos os elementos, que é composto por 780 funcionários, enquanto a amostra se refere a apenas parte do todo, nesse caso expresso por 30 elementos. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de exercícios. Focamos bastante em teoria, mas daqui para frente nosso foco será sempre na parte prática de análise de dados. Lembrando que a teoria é importante para criar um conhecimento básico para, então, irmos para a parte prática. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!